nas redes sociais, nosso grande abraço. Nós queremos dar início ao nosso culto ficando de pé e orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecidos por mais uma semana, tanta bênção, né? Santo Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos, Senhor, te bendizer, te exaltar, te glorificar por tua bondade, por tuas maravilhas em nossas vidas, por Senhor nos permitir estar aqui em tua presença para te apresentar o nosso culto de louvor e adoração a ti. E por tua misericórdia, Senhor, nós te imploramos, vem, Senhor, ser presente, manifestar a tua presença entre nós de uma forma muito especial. Ó Deus, que a tua voz falando ao nosso coração em todas as coisas seja assim perceptível a nós, Senhor, e que o culto que nós prestamos a ti nessa noite seja agradável a ti. Portanto, Senhor, nós te imploramos, sonda o nosso coração e oramos como o salmista, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. E que a tua misericórdia e a tua graça se estabeleçam sobre nossas vidas nessa noite de uma forma muito especial, Senhor. Te bendizemos pelo culto de hoje de manhã, pelo teu cuidado em nossas vidas e te imploramos, continua conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 143, nós vamos ler o versículo 8. Esse é um versículo que eu gosto muito de ler e sempre a gente está repetindo ele aqui. Diga o nome de Deus. Eu vou ler uma vez, depois nós vamos ler juntos. Certo? Salmo 143, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Vamos ler todos juntos? Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Que o Senhor nos abençoe. Milagre. Graças a Deus, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar louvando nosso Deus até que Ele venha. Essa é a nossa grande esperança, né? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prometeu. E a palavra de Deus não falha. Jesus vai voltar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor.
vida de alguém. Na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar, dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Glória a Deus. Graças Poder a sentar, Deus. irmãos. Queremos dar boas-vindas a todos, louvando a Deus por mais essa semana que pudemos estar juntos aqui para bendizer o seu santo nome. Nós vamos ter o nosso momento de oração e eu queria saber quais são os pedidos de oração que nós temos hoje aqui no templo para a gente apresentar, para a gente orar juntos. Há algum pedido aqui? Além daqueles que a gente já sempre coloca. Os pais de Jonas, a mãe, os pais de Noca, a mãe de Cláudia. Eu falei mais alguém de manhã, quem foi? A Rose. Isso, nossa promotora de missões. Exatamente. Então nós vamos ter a oportunidade. Em breve a gente vai poder estar novamente, né, fazendo aquele círculozinho, dando as mãos. Enquanto a gente não pode fazer isso, eu vou pedir a Noca mesmo. Chega aqui, Noca, por favor. Nós vamos ter um período de oração, Noca vai nos conduzir e nós vamos orar por todos esses pedidos que foram colocados aqui. Eu vou pedir mais uma vez a gentileza de todos se colocarem de pé para a gente orar. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, te damos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu esteve conosco todo momento, a todo segundo, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos. E agora, Deus, colocamos diante do Senhor a vida de Rose, Deus, a vida de meu pai, a vida de minha mãe, a vida dos pais de Jonas, Senhor, a vida da mãe de Claudinha diante do Senhor, Deus. Pedindo mesmo, Senhor, entre com providência, Pai, porque só em Ti confiamos, Senhor, e sabemos que é o Senhor que pode todas as coisas, Deus. Por isso colocamos todos eles diante do Senhor, Pai, sabendo que o que o Senhor vai fazer é bom, é perfeito e agradável. Deus, em nome de Jesus, aos outros pedidos, o qual o Senhor também já sabe, Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor, pedindo que o Senhor também entre com providência, Pai. Nós colocamos o nosso templo diante do Senhor, pedindo ao Senhor, que eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos conduzido e o Senhor nos conduzirá muito mais, Senhor, porque tudo que iremos fazer, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Agora também, Senhor, pedimos pela vida dos pastores. Nós colocamos a vida do pastor José Francisco diante do Senhor, a vida do pastor Cleves e sua família, e pedindo ao Senhor também que continue guardando eles, Pai, voltando atrás da cruz de Cristo, onde o inimigo não alcança. Nós te louvamos e te bendizemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ter nosso segundo período de louvor. Então, se vocês quiserem permanecer em pé, o pessoal do louvor vai conduzir. E logo depois nós teremos nosso momento missionário.
Graças a Deus. Que oportunidade rica que nós temos de adorar o Criador dos céus e da terra. Deus é muito misericordioso, porque na grandeza, medite na grandeza da criação, medite na grandeza do nosso Deus, e na nossa pequenez, ainda assim, Ele nos dá esse privilégio de nós adorarmos. Então vamos aproveitar essa oportunidade, louvar o nosso Deus com alegria, porque Ele é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei mais uma vez, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graças a Deus,
ainda no espírito de adoração, nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico Todo Som. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro de como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, que nem o seu próprio filho põe em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Ele todo som, todos nós, ele todo tom, toda voz canta em glória. A ele todo som, todos nós, a ele todo tom, toda voz canta em glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, que nem seu próprio filho, que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Ele todo som, todos nós, a ele todo tom, toda voz canta em glória. A ele todo som, todos nós, a ele todo tom, toda voz canta em glória. A ele todo som, todos nós, a ele todo tom e toda voz canta em glória. A ele todo som, todos nós, a ele todo tom e toda voz canta em glória. Canta em glória, canta em glória, canta em glória. Graças a Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Assim diz a palavra de Deus. Todo aquele que nasceu de novo se faz morto para o mundo. Assim todos nós que vivemos para Cristo morremos para o mundo. Nós nos alegramos nas obras do Espírito, naquilo que vem de Deus.
Esse louvor fala desse momento. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Nada vi. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Se você ainda não conhece esse amor, entregue sua vida a Jesus. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Mas só em Jesus. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Graças a Deus. Nós teremos agora a oportunidade de honrar nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas, como um sinal de gratidão. A palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E muito maior o que Deus tem feito pelas nossas vidas, né? Essa é mais uma oportunidade que nós temos, na verdade, de adorar nosso Deus. E que Deus nos dê a sabedoria para que nós façamos isso com alegria, porque Ele nos tem sustentado, a nossa provisão vem dele, não é verdade? Nós vamos
rapidamente fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, no meio da Tua congregação, Senhor. Obrigado, Deus, por podermos mais uma vez termos a companhia dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de toda essa situação caótica que se instalou pelo mundo. Nós não percebemos, Senhor, na nossa pequenez, mas o Senhor é grande e o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Nós cremos, Senhor, que essa situação tem se estabilizado. Oramos a Ti, pedindo a Tua misericórdia sobre o Teu povo, que precisa, Deus, congregar. Nós precisamos, Senhor, uns dos outros. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, Deus amado, ter contato, Deus. Ajuda-nos, Deus, nesse momento de tão grande dificuldade. Visita as famílias, Senhor, os irmãos que estão privados por motivo de saúde, de comparecerem na congregação, em nome de Jesus. Quero orar a Ti, Senhor, pelas ofertas que serão aqui entregues. Abençoa, Senhor, a casa de cada um, os irmãos que contribuem, os irmãos que ajudam a Tua obra, Senhor. Deus, abençoa cada um conforme a sua necessidade, Deus, na Tua infinita misericórdia. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
Poder sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje dando abertura à nossa campanha de missões nacionais. E hoje pela manhã nós tivemos aqui entre nós a presença do missionário Lucas Rangel, que, como é o nome da cidade dele? Alagoas, né? Está no sertão de Alagoas. Esteve aqui conosco nessa manhã, foi um tempo muito bom, muito agradável. Foi meio corrido que ele precisava pegar o ônibus para ir para... Hoje à noite ia falar em Gandu. Mas foi um tempo muito especial, onde nós vimos os testemunhos daquilo que Deus está fazendo lá na terra dele. Que meu celular está ali para tentar dizer o nome da terra dele lá. Mas, e no final das contas, saímos com um compromisso, né? De ir para lá em abril, de 19 a 24 de abril, quando a carreta missionária estará lá. Nós vamos fazer a nossa primeira viagem missionária como igreja. Então já vá preparando aí as suas finanças, para a gente ir para lá para abençoar. E quando a gente vai na viagem missionária, a gente é que paga tudo, né? A gente vai, paga passagem, paga a nossa alimentação, a gente vai para lá para abençoar o trabalho missionário naquele lugar. E nós vamos levar o Evangelho de Jesus, vai se preparando para você evangelizar, né? Nós vamos começar, se estiver mais próximo, nós vamos fazer uns cursos de evangelismo pessoal, botar nossos jovens aí para preparar o som, os meninos se empolgaram aí em tocar na carreta missionária, né? Diz que tem um som muito bom lá, então vamos lá. E dando início então à nossa campanha de missões nacionais, se você viu, nós temos uma bandeira bonita do Brasil aqui hoje. Lembrando que essa campanha é para abençoar a nossa nação, né? Vamos lá, o nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança. Vamos falar isso juntos? Jesus Cristo é a única esperança. Mais uma vez, bem bonito. Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa está em Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um versículo para a gente ter de cor, né? Vamos mais uma vez ler juntos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. O nosso alvo é de R$ 1.400 e nós queremos passar bastante desse alvo, né? Um alvo modesto, mas nós queremos que o Senhor vai nos dar a graça de ultrapassar esse alvo pela misericórdia do Senhor. Toda vez que nós estivermos orando também pelos nossos missionários, lembre da nossa promotora de missões, Rose, né? Que está dodói, precisando também das nossas orações. Nós vamos orar por missões e orar pela vida da nossa promotora aqui na nossa região. E eu queria passar o clipe da música oficial para a gente já ir acostumando com essa canção, que em breve a gente vai estar cantando aqui. Não é aqui. Não é aqui. Ei. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez para anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança
seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, é Jesus, nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te dará. Brasil. Glória a Deus. Essa campanha é a terceira edição da campanha Cristo é a Única Esperança. A primeira foi no começo da década de 60, depois nós tivemos uma reedição na década de 70, eu já lembro dessa segunda, e agora a terceira edição, tanto que o barquinho está reestilizado, né? Eu vou ver se das outras, nas próximas vezes, eu trago as primeiras imagens da campanha da década de 60 e da década de 70, Cristo é a Única Esperança. E, salvo engano, essa música hoje faz parte do cantor cristão, né? Não essa, mas aquele trechinho que a gente canta na música oficial. E daqui até novembro, comecinho de dezembro, nós estaremos em todos os cultos declarando Jesus é a única esperança. E nós queremos proclamar essa esperança, declarando salvação, declarando cura, o cuidado do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso país, né, como partícipes dessa missão, através... Proluzia está aí hoje? Tá? Chega cá, Proluzia, nós vamos trazer os nossos pequeninos para que a gente possa orar por eles. Vamos chamar os nossos pequenos para a gente orar por eles. Eu vou pedir ao irmão Tarsis que seja o porta-voz dessa nossa oração, orando pelos pequeninos. Hoje está recheado de criança. Glória a Deus. Vem, minha papai. Tiago. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo teu poder, ó Deus. E nós queremos te louvar neste momento, ó Pai, por cada criança aqui, Jesus, que representa uma família. Que nós possamos, ó Deus, ter sabedoria e discernimento, Jesus, para educá-las nos teus caminhos, ó Pai, para que elas cresçam, ó Deus, firmes em ti, Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida do ministério também, ó Deus, infantil da nossa igreja.
Que o Senhor possa, Deus, dar força, sabedoria, inteligência, Deus, a cada uma delas, ó Deus, para que elas possam, Deus, também, ó Deus, ajudar no ensinamento, Deus, da Tua Palavra a cada uma dessas crianças, Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando durante este culto, seja com o pastor, Pai, que trará a palavra vinda de Ti, e nós desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24. À medida que você for achando, vá se colocando em pé para a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez agradecendo aos nossos visitantes. A igreja está recheada de visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para nós é uma alegria ter cada um de vocês aqui nessa noite. Romanos capítulo 3, de 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua palavra lida nessa hora, Santo Deus, e nós te imploramos por entendimento, discernimento, que o Teu Santo Espírito continue a nos falar agora através da exposição da Tua palavra, que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Senta um pouquinho, irmãos. Nós estamos estudando aos domingos à noite a carta de Paulo aos Romanos, e essa é a carta que impactou tanto a vida de Lutero, que incentivou ele, né, que foi um dos pontapés iniciais para dar o start mesmo na reforma protestante, né? Ao ler, ao analisar a carta de Paulo aos Romanos, ele foi iluminado pelo Espírito Santo e entendeu que a justificação é pela fé. E quando ele chegou no capítulo 1, versículo 16, ele viu lá, quando está escrito, ou melhor, do versículo 17, quando ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse versículo motivou, então, foi um dos versículos que Deus usou para sacudir a vida de Lutero e deu início à reforma protestante. E nós vemos que na sua carta de Paulo aos Romanos, ele começa falando justamente, explicando sobre a fé, e ele fala de uma forma mais superficial, mais rasa, e ele vai aos pouquinhos entrando nesse assunto, ele vai mergulhando nesse assunto. No capítulo 2, ele fala do justo juízo de Deus, e ele vai preparando aquela igreja para essa ideia que ele está passando. E a gente tem que ter sempre em mente que o seu público-alvo, aqueles que ouviam essa mensagem, ou que liam essa mensagem, era um público de judeus. A gente sempre lembra que no começo a expansão do Evangelho se deu basicamente entre judeus. E por essa razão, você vai notar que algumas cartas de Paulo, ela tem uma linguagem muito voltada para o povo judeu, né? Sempre tratando sobre lei. Quando a gente fala para um brasileiro sobre lei, ele vai pensar na Constituição, vai pensar em coisas assim. Mas para o judeu, essa palavra, lei, remetia diretamente ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e a partir daí, nós vemos que o apóstolo começa a dissociar a lei da vida cristã.
justamente mostrando que Jesus, ele ultrapassa a lei e que o Evangelho da Graça não é uma liberação para a gente fazer tudo coisa que a gente quer, mas pelo contrário, Jesus veio aumentar o nível do negócio. Ele botou o sarrafo mais alto um pouquinho, com uma diferença. A graça é um dom que Deus nos dá, é a misericórdia de Deus sobre nossas vidas que nos capacita a fazer as coisas que a lei não nos permite ou simplesmente nos aponta. E no último domingo, há 15 dias atrás, há umas 3 semanas atrás, foi a última vez que eu falei sobre Romanos, porque no outro domingo foi aniversário da igreja. Então, de manhã e à noite nós contamos um pouco da história, né? De manhã, Jorge Evan falou dos batistas no Brasil, em especial aqui na nossa Bahia, em Amargosa. E à noite nós falamos um pouco da história do ministério da Igreja Batista Água Viva. Na semana passada, o pastor Williams foi o porta-voz da palavra, que eu estava ministrando em Valença. E hoje nós voltamos ao nosso estudo de Romanos. Obrigado, Vadinho. E quando nós falamos da última vez, nós paramos no capítulo 3, versículo 20, quando o apóstolo faz um resumo daquilo tudo que ele vinha falando, quando ele diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E quando o apóstolo fecha aquele texto falando disso, ele mostra justamente a utilidade da lei. A lei, ela aponta o pecado, mas não traz a solução para o pecado. O tempo da graça é diferente. Na graça, Jesus aponta para a solução para o pecado. E esse texto que nós lemos hoje, eu já aviso que domingo que vem nós vamos pregar sobre ele de novo. Eu falei que sair da carta de Paulo aos Romanos é um pouco mais difícil, né? Porque tem coisas que a gente vai ter que andar bem devagarzinho, para que todos nós entendamos direitinho, para que essa carta do apóstolo Paulo fique bem condensada em nosso coração, porque essa é uma das cartas com maior profundidade teológica que nós temos no Novo Testamento. Não é que as outras não tenham, não, pelo contrário. Mas é que nessa carta ele aborda assim inúmeros temas e que é importante que a gente vá devagarzinho em alguns deles. No versículo 21, o apóstolo então começa dizendo assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Para o judeu, a forma como o Senhor manifestava o seu querer estava diretamente atrelada à lei. O básico da lei está lá escrito em Êxodo, quando nós temos os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. E na cabeça do judeu, o seguir a lei era uma forma de agradar a Deus. Mas aqui o apóstolo então, ele avança um pouquinho e nos diz: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. E isso daria um nó na cabeça de qualquer judeu. Por quê? Ora, o cara nasceu aprendendo que deveria seguir a lei, né? E tem todo o cuidado com a lei, não come isso, não come aquilo, e você vai preparar, na cozinha tem 2 áreas separadas, né? Alimentos que não se misturam, e eles têm uma dedicação assim especial na confecção desses alimentos, e todo o propósito é agradar a Deus. Contudo, o apóstolo então começa a dizer: se manifestou uma justiça que não vem disso aí, não vem do que você aprendeu a vida toda. Imagine você ser treinado numa coisa a vida toda e de uma hora para outra descobrir que
não era bem isso. Interessante que a palavra do apóstolo nos fala que essa justiça, ela é independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Como assim? A lei testemunha dessa justiça que independe dela? Ele já mostra, ele já aponta para Jesus Cristo. Vocês baixaram aquela imagem que eu mandei? O Antigo Testamento, ele eu deixei aqui de onde eu tirei isso, né, esboçandoideias.com, que nos dá uma amostra de como está dividido o Velho Testamento. Os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco, ou livros da lei. Os 12 livros seguintes são conhecidos como livros históricos. Os próximos 5 livros são chamados de livros poéticos, né? O nome já é autoexplicativo, né? Depois nós temos os profetas maiores e os profetas menores. E quando embora o nome possa sugerir para a gente algo com referência à importância, esse menor e maior não trata de importância desses profetas, mas trata do tamanho da sua obra. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são livros maiores, certo? Só por isso eles são chamados de profetas maiores. E os outros têm obras mais condensadas. Só por essa razão eles são chamados de profetas menores. Não é porque eles tenham menos relevância do que os outros. E a palavra de Paulo, ele nos diz, olha, tanto a lei como os profetas apontam para essa nova visão que o Senhor tem nos dado. Obrigado, volta para o versículo lá. Ele diz, olha, mas testemunham sobre essa nova justiça a lei e os profetas. O que é que ele está dizendo? Que o Velho Testamento, aquilo que nós conhecemos como Velho Testamento, né, eles apontam para essa nova descoberta, para essa nova justiça, para essa justiça manifestada por Deus, que independe da lei. E de que justiça é essa? Vamos continuar, versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Para aí um pouquinho. Porque até ali, aquele momento, inclusive foi motivo do primeiro concílio na igreja, né, que precisou juntar todos os apóstolos em Jerusalém e a igreja para chegar a um consenso. Os novos convertidos tinham que seguir a lei, tinham que se circuncidar, como é que ia ser? E chegaram então à conclusão que não precisavam. E aí o apóstolo cada dia mais vai esclarecendo o que é que está acontecendo. Essa justiça de Deus, ela é mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, para todos os que creem. É importante, eu sei que todo mundo sabe disso, eu sei que vocês já conhecem, mas eu gosto sempre de falar. Quando a gente chama Jesus Cristo, na verdade, isso foi uma forma prática da gente chamar Jesus, porque o certo era estar escrito Jesus ou Cristo, porque a forma como está escrito, parece que o sobrenome de Jesus é Cristo, né? Assim como eu sempre boto lá nas minhas coisas, Cleverson Araújo, Tassis Henrique Silva, né? Mas aqui não é o sobrenome de Jesus, mas fala do chamado de Jesus, do propósito de Jesus. Jesus era ou é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Então, quando você lê Jesus Cristo, a gente fala Jesus Cristo sempre, é por praticidade, mas o certo seria Jesus ou Cristo. Então, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus o Cristo, para todos os que creem. E ele cita, então, algumas coisas novas, porque não era mais o processo de repetir
alguns atos. Não se tratava mais de cumprir obrigações, mas mudava radicalmente, porque agora era um ato de fé. Um ato de fé para todos os que creem. Veja como passou a ser estranho. Estranho na cabeça do judeu. Antes, para ficar um pouco mais claro para a gente, talvez o exemplo não seja o melhor de todos, mas é como se você tivesse uma promessa para pagar. Veja como o evangelho é estranho até para a gente. Todos nós queremos pagar pelo evangelho. Sim ou não? Eu vou lhe dar um tempo para você pensar no que eu falei. Isso é tão verdade que assim, quando você fala para alguém, o que é que você precisa para ser salvo? As pessoas perguntam, você responde, você precisa crer em Jesus. O cara para assim, mas crê em Jesus? Sim, crê no sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. Você só precisa crer que aquele sacrifício que ele fez lá no Calvário é suficiente para pagar por todos os seus pecados. Se você crê nisso, você tem vida eterna. O camarada para assim. Mas eu só tenho que fazer isso? Parece que fica faltando alguma coisa, né? Porque a gente, nos nossos relacionamentos, não é assim que acontece. Tudo que você vai ter um benefício, geralmente a gente compra. A gente paga por esse benefício. Se você chega numa loja, você quer pão, você paga pelo pão. Se você for lá no consultório e quiser ser atendido, você vai pagar para atender. Se você for, sei lá, tudo nos custa alguma coisa. E chega Jesus e então diz, olha, você não precisa fazer nada, basta crer que o que eu fiz por você é suficiente para lhe dar a vida eterna. A gente fica assim, mas é só isso mesmo? Qual é a pegadinha? O que é que tem por trás disso? E aí o apóstolo Paulo então nos diz, olha, a justiça de Deus, essa nova justiça, ela é mediante a fé. E se nós olharmos as definições de fé, todo mundo sabe, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, a prova daquelas que se esperam. E a gente então começa a pensar, eu preciso, a base do cristianismo é baseada em fé em Jesus o Cristo. Eu preciso crer, primeiro, que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Redentor. Jesus é o Salvador. Se eu não creio nisso, todo o restante fica sem sentido para mim. Por quê? O Messias é aquele que veio pagar o preço que era meu. O Messias veio fazer algo que eu não podia fazer. E interessante que na sua continuação, no versículo, a própria conclusão do versículo 22, que desemboca no 23, que talvez seja um dos mais conhecidos, ele começa dizendo assim, embora o ponto esteja lá, né? Aqui talvez fosse o ideal de começar o versículo 23, ele diz, não há distinção, passa aí Caleb, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse não há distinção, ele está falando de quê? Exato, todo mundo leu, né? A carta de Paulo aos Romanos, e o grande desafio é a gente ler essa carta toda semana. Você precisa ler a carta, porque senão você não vai ter entendimento você não vai puxar o fio da meada. Né? A gente precisa ter ela sempre na cabeça. O apóstolo Paulo estava falando justamente da distinção entre judeus e gentios. Quem são os gentios? Exatamente, todo mundo que não é judeu é chamado de gentio, né? Na cabeça do judeu, existe nós e todo mundo que não são nós são gentios. É mais ou menos isso, não é? Então vamos lá, de novo o versículo, volta no 21. Vamos fazer esse texto ficar fluido na nossa cabeça. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus o Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele está explicando para o judeu que assim, todo mundo é pecador. Não é porque você cumpre a lei que você é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. O pastor é pecador? Com certeza. Diga com força. E você é pecador? Eu não quero lhe julgar não, mas todo mundo é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Quem são todos? Inclusive eu. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja, o que é que Paulo está apontando? Ele diz, uma nova justiça vem, e essa justiça, ela se demonstra, ela se dá pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque todo mundo é pecador, todos pecaram e estão destituídos, perderam a graça de Deus. E ele continua então, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E quando eu olho para isso aqui, gente, nós vemos que o apóstolo aponta onde estava o problema, aponta a solução. Qual era o problema? Todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus, ou perdemos aquela graça de Deus. Mas então veio Jesus e nos justificou. O que é justificar alguém? Tornar justo. Muito bem. Então vamos lá. Ano que vem teremos eleições. Calma, não vou falar de política. Se você não for votar no dia aprazado, se você não comparecer à urna, você vai precisar depois comparecer a um fórum, né? Ou se você no dia da eleição estiver fora da sua cidade, né, da sua zona eleitoral, você se dirige a uma outra área onde está acontecendo a eleição e lá você vai justificar. É o que? Dizer, olha, eu não fui votar porque eu estava nessa cidade aqui. Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está ali justificando. Você, eu, nós pecamos. Lá na frente você vai ver no 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E porque todos nós pecamos, volta ao versículo 23, e porque todos nós pecamos, e porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus, nós perdemos esse acesso à glória. É interessante que quando nós olhamos no começo lá, Gênesis, e nós vemos que no princípio o Senhor ia toda tarde conversar com Adão. Imagine o nível de intimidade que havia. Imagine a proximidade, alguém ter a graça de conversar com o Senhor todos os dias. Não como a gente conversa hoje, mas tendo um testa a testa com Deus. Pense aí, né, de uma proximidade com Deus. E nós perdemos isso. Nós fomos destituídos dessa glória de Deus. E hoje nós simplesmente não podemos permanecer na presença de Deus. Nenhum homem pode ver o Senhor e permanecer vivo. Hoje nós entramos na sua presença através de Jesus Cristo. Tão somente pelo sangue do Cordeiro é que nós podemos entrar na presença do Senhor. E nós perdemos a glória de Deus. E o versículo 24 então nos diz que nós fomos justificados. Diga aí como é que foi? Veja só. Eu recebi de graça, mas não foi de graça. Alguém pagou o preço que era por mim.
Eu recebi de graça, a mim chegou pela fé. Eu criei, eu recebi, então para mim foi de graça. Mas Jesus Cristo pagou um alto preço para que eu recebesse de graça. E é isso que o apóstolo Paulo está explicando. Nós fomos justificados. A falta que eu tinha, Jesus chegou lá e disse: ó, tudo bem, a falta de Cleverson, aquilo que ele devia, eu vou pagar, eu vou justificar. Tassi, que é um menino bom, eu vou também justificar. De graça. Por sua graça. Nós fomos justificados através da graça de Deus em Cristo Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é redimir alguém? Me ajudem. Vamos tornar esse culto interativo. A gente usa essas palavras geralmente. A gente usa essas palavras geralmente, por exemplo, quando tem um detento, alguém que foi condenado pela justiça e ele foi preso, está preso, condenado, está pagando a sua conta com a justiça. E essa pessoa passa um tempo na cadeia. E após pagar o seu tempo, acertar sua conta com a justiça, ele é redimido. Ele pagou o que ele tinha que pagar e ele é novamente aceito pela sociedade. Pelo menos em tese é isso que aconteceria, né? A gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Mas em tese era isso. Pagou-se o que ele devia, ele se redime daquela falta que ele tinha com a sociedade através do seu tempo lá de reclusão, e novamente ele é admitido na sociedade agora como uma nova pessoa. Essa redenção que o Senhor libera sobre minha vida, ela vem através de Jesus Cristo. Por quê? Porque não há nada que eu faça, não há nada que eu fizesse que pudesse pagar pelo pecado que estava sobre mim. E por aqueles que eu cometo todo dia, não há nada que eu faça. Eu não tenho condições, não há sacrifício, não há nada que eu possa fazer que pague esse pecado. E Jesus sabendo, e o Senhor sabendo que eu não era capaz de pagar por esse pecado, Ele pagou para mim através de Jesus Cristo, Cristo Jesus. E o que é que nós vemos aqui? É uma história de amor contada pelo apóstolo Paulo, explicando pacientemente o trabalho de Deus para novamente nos aproximar dele. Porque o pecado nos afastou de Deus. Versículo 23 então nos diz, volta aí, Caleb, que todos pecamos e estamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos o contato de Deus, com Deus. Mas o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, mandou Jesus Cristo, que me justificou de graça, por sua graça, e me redimiu em Cristo Jesus, para que novamente eu pudesse me aproximar de Deus. Onde já se viu isso? Um Deus que pega aquele que o adora e ele busca um jeito de que essa pessoa que o adora tenha proximidade com ele. As divindades que nós conhecemos pelo mundo aí fora, elas simplesmente exigem das pessoas que façam um despacho, que paguem uma promessa, que cumpram uma pena. Mas Deus fez diferente. Ele providenciou o pagamento daquilo que eu não podia pagar, para que eu pudesse me aproximar dele de graça. Isso é uma história de redenção. Isso é uma história de amor. De um Deus que conhecia, que conhece o meu pecado,
que conhece quem eu sou, que sabe quem eu sou de fato e de verdade. E mesmo assim, sabendo que eu merecia a morte, sabendo que eu merecia a morte eterna, Ele resolveu me justificar e me redimir através do seu Filho Jesus. Então o que é que Ele faz? Manda seu Filho sair, abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de tudo que Ele tinha, para vir como homem. E é importante que a gente saiba, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas o exemplo de... Como é o nome do menino que a gente estuda de manhã? C.S. Lewis, muito obrigado. Ele foi maravilhoso, né? É como se a gente estivesse se transformando numa lesma. E é mais ou menos isso. Deus abriu mão de sua glória em Cristo Jesus para que Ele viesse em forma de gente, para viver entre nós e pagar o preço que eu não podia pagar, nem eu nem você. Qual a outra palavra que caberia aqui, além de amor? Isso é amor. Isso é expressão de amor. Quando nós dizemos Deus é amor, esse texto relata exatamente isso. O amor de Deus por mim e por você, demonstrado através de Jesus Cristo. Agora eu lhe pergunto, se Deus providenciou para mim algo que eu não podia pagar, por que é que eu quero insistir em continuar tentando pagar eu mesmo? Quantas vezes, queridos, a gente simplesmente não aceita aquilo que Jesus fez por mim. E eu tento resolver as minhas coisas. Eu mesmo vou dar jeito em minha vida. Então eu tento resolver a minha história. Eu tento correr para lá, correr para cá. Eu tento arrumar a minha casa. Eu tento arrumar as minhas finanças. Eu tento arrumar a minha vida. Eu tento eu sozinho resolver. Mas olha, Deus já se adiantou e já resolveu isso para você. Recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Recebe o sacrifício de Jesus. E interessante que tudo vem de graça, através de Jesus Cristo. Como? Vamos voltar lá no começo, versículo 21. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, ou seja, foi Deus que pensou nisso, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Meu amigo, minha amiga, você está disposto a receber essa justificação que vem de Deus? Foi Deus quem pensou. Não fui eu quem pensei. Talvez se eu tivesse pensado, eu pensasse talvez uma coisa para mim, não para todo mundo. Deus pensou em mim e pensou em você. O que é que você vai fazer com essa oferta? Somente você. Entenda uma coisa. O inferno não foi pensado para mim nem para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Vai para lá quem quer. Deus não fez o inferno nem para mim, nem para você. O inferno foi pensado para o diabo e seus anjos. Mas você pode escolher ir para lá. Como é que acontece? É só você fechar os olhos a isso que foi exposto aqui. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio me justificar. Que Ele veio, passa o outro versículo aí, mais. Que Ele veio me redimir. Do que? Versículo, volta o 23 aí. Dessa distância de Deus. O pecado nos tornou distantes de Deus. Jesus Cristo veio nos aproximar de Deus. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso crer que Jesus é suficiente para mim. Simples. O Evangelho de Deus é muito simples.
E eu queria que você nessa noite pensasse nisso. O que é que você está precisando? A gente acha às vezes que precisa de dinheiro, a gente acha que precisa de um carro, precisa de uma casa, que precisa disso, daquilo outro. Mas na verdade nós precisamos de Jesus. A única coisa que nós precisamos. Tudo o que você precisa é de Jesus. Ele é quem nos une a Deus. E se você está longe do Senhor, hoje é dia de você receber esse presente, que a Bíblia chama de graça. Por que graça? Porque não tinha nada, eu não tinha como pagar por isso. Deus então enviou Jesus, que morreu numa cruz, para que eu tivesse os meus pecados pagos. Você entende isso? É uma mensagem simples, né? Vocês estão aí, irmãos? Boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao culto da Ibal. É uma mensagem muito simples, mas essa é a maior mensagem de todos os tempos. Não há nada que supere isso. Não há nada que supere isso. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E quando você entende isso, isso liberta. Jesus Cristo não morreu para que eu tivesse dinheiro, para que eu fizesse fortuna, para que eu tivesse um carro novo, para que eu tivesse uma casa nova. Ele morreu para que eu tivesse vida eterna. Do que é que você precisa? Vida eterna. Do que é que você precisa? Jesus. Vamos orar a respeito disso? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, para reconhecer, Senhor, que o pecado nos afastou de Ti. O pecado, Senhor, nos destituiu da Tua glória, da Tua graça, da Tua presença. Mas nós queremos, Senhor, reconhecer que em Jesus Cristo nós temos nova oportunidade, nós temos nova vida, nós temos uma nova chance. E aquilo que nós recebemos de graça através de Jesus Cristo nos abre as portas para a eternidade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos justificou. Muito obrigado porque o Senhor nos redimiu. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para perto. Nós que não valíamos nada, nós que estávamos condenados à morte eterna, nós que estávamos distantes de Ti, o Senhor nos aproxima, nos dá uma nova chance e nos chama para perto, nos dá uma vida eterna. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, por isso, Senhor, nós Te bendizemos, por isso nós Te exaltamos, Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome, declarando: Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Continue de cabeça baixa. Há alguma pessoa aqui nesse lugar, nessa noite, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que gostaria de receber esse propósito, essa aliança, essa graça que nos foi dada? Há alguém aqui que gostaria de receber esse presente que Deus deixou para nós através de Jesus Cristo? Faça um sinalzinho aí, levante sua mão, quero orar por você nessa noite. Há alguém que quer se reconciliar com Cristo nessa noite? Se há, faça um sinalzinho, eu quero orar por você nessa noite. Se não há, eu rogo ao Senhor que lhe dê uma nova oportunidade, para que você possa confessar diante de todos essa maravilha que é conhecer Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 23. Nós vamos ter a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor nessa hora. Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 29, do 23 ao 29. 1 Coríntios 11, de 23 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia,
ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu queria chamar Everaldo e Noca aqui. Nós vamos orar consagrando esses elementos ao Senhor. Nós temos aqui pão comprado ali na padaria, suco de uva comprado no supermercado, que são coisas comuns, mas eles nos lembram o sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. O texto que nós acabamos de ler nos fala que Ele cortou o pão e Ele falou aos seus discípulos: olha, esse pão, versículo 24: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O corpo de Cristo que foi moído, espedaçado por minha causa, por sua causa, que foi entregue em nosso favor. Nós lembramos dele ao comer deste pão. E este suco de uva nos lembra do sangue de Jesus Cristo que foi derramado em meu favor e em seu favor. A ceia do Senhor é um memorial. O que é um memorial? É algo que me traz à memória o que aconteceu no passado. E ao comer deste pão e beber deste suco de uva, nós lembramos do sacrifício de Jesus por mim e por você. Os irmãos que estão em comunhão com sua igreja estão convidados a participar conosco deste momento. Quem pode participar? Todo membro de igreja evangélica que esteja em comunhão com a sua igreja pode participar conosco, e nós convidamos você que está em comunhão com sua igreja a participar conosco desse momento de relembrar desse sacrifício, esse sacrifício que nos redimiu, que nos limpou, que nos justificou e nos aproximou de Deus. Então é a isso que nós celebramos nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, consagrando esses elementos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que nos aproximou novamente de Deus, que nos justificou, que nos redimiu, que nos limpou, que nos tornou pessoas que novamente têm comunhão contigo, que nos abriu as portas da eternidade, Senhor, que nos deu vida eterna. Por isso nós te agradecemos, por isso nós, Senhor, te louvamos nessa noite e te pedimos, Senhor, que neste momento a tua graça, a tua misericórdia venha sobre nós de forma poderosa. Ó Deus, nós consagramos esses elementos a ti e pedimos que o Senhor purifique no nome de Jesus, pois nós celebramos esta ceia em teu nome. Amém e amém. As pessoas que vão cear conosco, por favor, se coloquem de pé para que nós possamos identificar. Everaldo e Noca vão passar e você pode pegar os elementos enquanto nós cantamos ao Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos.
aprendi a confiar meu coração num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Glória a Deus. Versículo 24 nos diz: E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Senhor, nós te rendemos graças, porque através do corpo de Cristo, que foi despedaçado em meu favor, nós alcançamos, Senhor, vida eterna, nós fomos justificados, nós fomos aproximados de Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós queremos reconhecer, Pai, que somos pecadores, redimidos e justificados por Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O apóstolo Paulo então continua.
O apóstolo Paulo continua no versículo 25, nos dizendo: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, Glória a Deus. vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos do cálice. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos, sempre que nós ceamos, eu gosto de cantar essa canção, que ela nos lembra o alto preço que foi pago por mim e por você. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Aleluia! Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, declare, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Nos tentem separar nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar e nos via redimidos, por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Última vez, declare aí. Unidos iremos andar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. E essa força que nos une não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento, mas é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar encerrando o nosso culto dessa noite. Senhor, santo é o teu nome. Nós queremos, Pai, reconhecer a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós queremos reconhecer, Senhor, o teu amor sobre nós. Nós queremos reconhecer a tua graça, que é sem medida sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que vivenciamos no dia de hoje, a presença do missionário Lucas Rangel conosco pela manhã, a tua palavra agora, Senhor, exposta aos nossos corações. Muito obrigado por cada família que aqui está representada. Muito obrigado, Senhor, por cada lar que nos assiste através das redes sociais, através da internet. Ó Deus, que a tua bênção, a tua misericórdia alcance também a cada uma dessas famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós proclamamos a tua bênção, proclamamos o teu cuidado sobre cada pessoa, no precioso nome de Jesus. Querido Deus, aqueles que estão doentes, nós proclamamos, haja cura, haja libertação em nome de Jesus. Aos que estão, Senhor, sendo oprimidos, nós declaramos a libertação que vem dos céus nesse instante sobre cada vida. Aqueles que estão, Senhor, desesperados, nós proclamamos o teu amor, os abraçando nesse instante. Visita, Senhor, cada enfermo. Visita, Senhor, aqueles que nesse momento clamam por tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos proclamar a tua bênção, o teu cuidado sobre cada igreja desta cidade, sobre cada família pastoral, sobre cada lugar, Senhor, onde a tua palavra está sendo anunciada nesta hora. Que não falte a tua bênção nem a tua unção sobre cada lugar, sobre cada pregador. Visita, Senhor, as famílias pastorais dessa cidade, abençoando-a, Senhor, cercando a cada uma, conforme o teu cuidado e a tua misericórdia. Cada lugar, Senhor, cada porta que se abre para a pregação do teu evangelho, cada casa que recebe um pequeno grupo, um núcleo, uma célula, que seja abençoada, Senhor, de forma poderosa, em nome de Jesus. Meu querido Pai, em nome de Jesus, nós proclamamos tempo novo sobre esta cidade, um tempo novo sobre a nossa nação. Nós proclamamos salvação sobre esta cidade, salvação sobre o nosso estado, salvação para a nossa nação, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és o único Senhor a quem nós proclamamos e declaramos: tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana cheia da graça e da misericórdia do Senhor. Não cessem tomar aquele chazinho, bater um papo aí com a gente. Deus abençoe. Até quinta-feira, até terça-feira no pequeno grupo lá na casa de Rita. Quinta-feira, culto doutrinário aqui. Domingo, EBD às 9 horas da manhã e culto